Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha opinião, por que todo programador web deve começar aprendendo front-end. Mas para poder explicar isso um pouquinho melhor, eu resolvi que nesse vídeo eu vou desenhar. Eu não sou um bom desenhista não, tá? Mas tudo pela ciência. Vamos lá, vamos aqui para a tela do computador. Então, para poder te explicar um pouquinho da minha opinião, a gente tem que estar na mesma página. Então, como eu sei que tem muitos inscritos aqui que já têm uma noção maior, outros que estão começando agora, vamos explicar um pouquinho de como é que uma página da web funciona, tá? Então, eu tenho aqui, esse aqui sou eu, tá? Tô aqui e eu tô no meu notebook, poderia ser um celular também, mas eu tô aqui no meu computador, tá? Finge que isso aqui é um notebook, eu sei que não está muito bom não. E aí o que eu preciso para rodar aqui um site no meu computador, né? A parte front-end de um site. Eu preciso de um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript, tá? O mínimo que eu preciso é o HTML. Só que se eu tiver só o HTML eu vou ter um site muito feio. Então se eu tiver o CSS eu começo a dar um pouco de beleza para esse site, e quando eu adiciono o JavaScript, eu passo a ter interatividade com esse site, eu dou vida para esse site. Então, para eu ter um site funcionando, ou um aplicativo web, eu preciso no mínimo ter HTML, CSS e JavaScript. Só que, quando eu crio um site ou algum sistema web, esses arquivos não estão no computador do meu usuário, né? No caso aqui, por exemplo, eu quero acessar o seu sistema. Esse aqui sou eu. Os seus arquivos não estão no meu computador, então eu preciso acessar esses arquivos de alguma maneira. Para isso, existem os servidores de arquivos. Lá nesse servidor vão estar os seus arquivos que você criou e colocou nesse servidor, que são os seus arquivos HTML, CSS e JavaScript. Então, quando eu entro aqui no seu site, www qualquer coisa, o meu computador vai fazer uma requisição para esse servidor que vai responder com o arquivo HTML. Inicialmente, ele responde com HTML, tá? E aí, se for necessário, se aqui dentro desse HTML, o meu computador aqui, o meu navegador, ele ao interpretar esse HTML, ele entender que ele precisa de um arquivo CSS, ele faz uma nova requisição e o seu servidor de arquivos devolve o arquivo CSS, beleza? Ok, se precisar de um arquivo JavaScript, que isso aqui vai estar no HTML, então vai fazer uma requisição para responder com o arquivo JavaScript. Ok, uma vez que esses três arquivos já estão na minha máquina, o meu navegador já é capaz de rodá-los e executar tudo que for necessário. O que dá para fazer só com isso daqui? Com isso aqui você consegue fazer, por exemplo, um site institucional de uma empresa pequena, normalmente, que não seja atualizado muito. Dá para fazer, por exemplo, um aplicativozinho ou algum sistema de, por exemplo, conversor de dados, conversor de sistema métrico. Eu, inclusive, fiz uma busca aqui no Google e cheguei nesse conversor aqui, tá? Ele é um conversor, por exemplo, de quilômetros para milhas. Então aqui, por exemplo, 10 quilômetros é igual a 6,21 milhas, tá? Isso aqui é um conversor muito simples. Eu não preciso de nada mais do que JavaScript para conseguir fazer essa conversão. Você pode ver que quando eu modifico aqui, ó, automaticamente essa modificação é feita sem nenhum atraso. Isso quer dizer que provavelmente isso aqui é feito no JavaScript. Então não preciso, por exemplo, fazer uma requisição ao servidor back-end para conseguir esse dado. Então vamos voltar aqui para o meu desenho para eu continuar explicando quando que eu precisaria fazer o acesso ao back-end, ou seja, o que não dá para eu fazer com o desenvolvimento front-end. Bem, por exemplo, se a gente quiser fazer um site de um banco, um sistema de um banco, concorda que toda a parte de desenvolvimento, a parte de lógica, a programação, ela não vai rodar aqui no seu computador. Ela vai, na verdade, rodar num outro computador que vai ser o servidor back-end. Esse servidor back-end, muitas vezes, pode ser o mesmo computador que é o servidor de arquivos, tá? Não tem problema. Nesse caso aqui, vamos fingir que ele é algo separado. Então, quando você acessa o seu banco, a primeira coisa a fazer é ir lá no servidor de arquivos, pegar o HTML, CSS e o JavaScript. E aí você vai colocar ali a sua conta, a sua senha. Esses dados vão ser passados para o back-end, que vai fazer uma validação
e vai te responder com outros dados, como por exemplo, seu saldo bancário, quanto que você tem investido, essas coisas. Então se você quiser fazer um pagamento, por exemplo, através aqui do front-end, você vai mandar uma requisição, isso aqui já tá uma bagunça toda, hein? E vai falar, ó, quero fazer um pagamento da conta A para a conta B. Esses dados vão chegar aqui no back-end e o back-end vai processar todo esse pagamento e ele vai te responder com legal, o pagamento foi efetuado ou não foi efetuado. Normalmente, quando é efetuado, ele ainda te dá, ó, pagamento foi efetuado. Eita, pra cá. Pagamento foi efetuado com sucesso e o código da transação é um número qualquer, né? E aí tem lá um número de autenticação dessa transação. Tudo isso aqui foi feito no back-end. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que alguns sistemas precisam do back-end para funcionar e outros não. E o que é mais interessante aqui? Normalmente, sistemas mais simples, eles não precisam do back-end. Eles podem ser feitos só com o front-end. Isso são sistemas como o conversor, que a gente viu ali, ou sites institucionais, o site da padaria, o site da mercearia, tudo isso pode ser feito com o front-end. Quando que vai entrar o back-end, por exemplo, em um desses sites que eu estou dando de exemplo, como da padaria? Se você tiver que fazer compras no site da padaria, aí você vai ter que ter um back-end, porque o back-end é que vai armazenar todos esses dados da compra, do pedido, etc, tá? E por que eu acho então que o desenvolvedor web deveria começar aprendendo front-end? Porque como a gente viu, com front-end você consegue fazer algumas coisinhas e talvez já vender o seu trabalho como freelancer. Por exemplo, você consegue vender um projeto de um site, você consegue criar um sisteminha como esse aqui do conversor. Pode parecer besteira, vamos voltar aqui para a tela. Pode parecer besteira, mas esse site aqui de conversor, ele tem 8 milhões de visitas por mês. Isso é muita coisa. E se a gente perceber, ele tem aqui uns anúncios, tá vendo? Tem 2 banners aqui. Então, com certeza, com 8 milhões de visualizações, esse site aqui dá uma graninha bem interessante. Isso aqui é só um dos exemplos, tá? Eu acho que o foco maior é você conseguir vender ali um projeto de um site, um projeto de um sisteminha simples, que pode ser interessante para um cliente. Para você vender um projeto de back-end, normalmente você precisa ter um pouco mais de experiência. Provavelmente o seu primeiro site ele não vai envolver back-end. E aí depois sim, aí você vai poder vender talvez um sistema de um blog, onde o seu cliente vai precisar atualizar ele várias vezes, para isso você vai criar um sistema de administração, e aí sim, vai precisar de um back-end, né? Porque você vai criar ali mais ou menos um template do teu blog e vai ser populado através do back-end. Então assim, de maneira geral, se você está começando, é mais interessante que você comece pelo front-end e você pode estar se perguntando, não, mas eu quero ser desenvolvedor back-end. Tudo bem, aí você não precisa se aprofundar tanto no front-end, mas mesmo assim é interessante que você comece por ele, porque você vai ter uma noção ali, pelo menos do HTML, CSS, um pouco de JavaScript, mesmo que você não vá para outras ferramentas como jQuery ou React, Angular, seria interessante pelo menos você conhecer HTML, CSS, JavaScript e aí então você partir para se especializar numa tecnologia de back-end. Então é isso, eu espero que apesar das minhas habilidades artísticas, esse vídeo tenha servido para te fazer entender um pouquinho mais de como funciona ali o desenvolvimento web e se você estiver começando, poder tomar uma decisão com um pouco mais de base, tá? Você pode simplesmente não seguir o que eu acho, que é começar pelo front-end, mas pelo menos depois desse vídeo eu espero que você tenha um pouquinho mais de base para poder tomar essa decisão. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Ah, se você gostou do meu desenho, deixa aquele like maroto, valeu?